Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje inaugurando o Sintepcast, o podcast do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Privado da região da Serra Gaúcha, numa edição muito especial e comemorativa aos 40 anos do sindicato e do seu importantíssimo trabalho, né, na defesa da qualidade de vida, dos direitos trabalhistas dos trabalhadores da área. Eu estou aqui então, meu nome é Daniela Risson, faço parte da equipe de comunicação do Sintep e estou aqui com dois membros da diretoria colegiada do sindicato, o Ademares Garbosa, que é o diretor de administração, e a Clair Bosa, que é a diretora de organização, né? E aí eu gostaria de começar esse papo especial, né? Primeiro parabenizando o sindicato por esses 40 anos, né? E pedindo que vocês contem um pouco, então, de como que começou essa história, né? Eu sei que o sindicato foi uma associação antes de efetivamente ser um sindicato, né? E ele se tornou sindicato justamente no dia 23 de outubro de 1985, né? E queria, então, que vocês contassem um pouco melhor dessa história e contassem um pouco mais desde quando cada um faz parte dela também, né? Desde quando vocês estão inseridos aí no contexto do sindicato. Obrigado pelos cumprimentos. Cumprimentando a gente, com certeza esses cumprimentos são extensivos a toda a categoria dos trabalhadores da educação privada, né? Bom, o Sintep, ele começou a ser gestado no início dos anos 80, naquele momento de início da abertura política no Brasil. Estava-se ultrapassando aquele momento da ditadura, e aí aquela ansiedade da participação e da democracia começava a bater, inclusive, na porta dos trabalhadores nas instituições de ensino, né? Então teve esse período, e em 85, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele concedeu a carta sindical ao Sintep. Antes surgiam associações de trabalhadores. E a ideia inicial era o seguinte: um sindicato único de professores e auxiliares da administração escolar, que era a denominação de quem não era professor dentro das instituições. Só que o Ministério do Trabalho não aceitou, ele cindiu em duas entidades. Então surgiu o SIMPRO, que é o Sindicato dos Professores, e o SAI Caxias, à época, que era a denominação dada a essa categoria. Então, o início foi este, e eu tenho o prazer de participar da categoria desde 88. Eu fui contratado como empregado na Universidade de Caxias do Sul, em 88, especificamente dia 10 de fevereiro, e a partir de lá a gente já começou a participação enquanto trabalhador dentro da categoria. E é membro da diretoria desde quando, Ademar? A minha primeira eleição foi em 91. Nós saímos de uma greve da universidade aqui, os trabalhadores, nós paramos por 24 dias, seguidos aqui dentro da universidade, fizemos a greve, a primeira greve, onde que se iniciou a conquista de muitos direitos que existem até hoje. Foi uma greve estadual, principalmente nas universidades comunitárias. E o sindicato estava iniciando a sua estruturação, e eu me destaquei dentro da greve, né? E em seguida veio a eleição e eu fui convidado a participar da direção como quarto suplente na Secretaria de Finanças. Então, meu início foi este. Muito bem. E contigo, Clair, como foi a história de aproximação com o sindicato? Tá aí na trincheira desde quando? Conta um pouco mais para nós sobre a tua história aí junto ao sindicato também. Eu, pouco antes da Ademar, eu entrei na UCS em 85, quando veio a carta sindical, teve uma assembleia que eles fizeram uma apresentação, eu já estava na mesa pegando as assinaturas, foi uma assembleia ali no auditório do Bloco A, que naquela época tinha bastante gente, porque o povo tinha uma ânsia por ter alguém que cuidasse dos seus direitos. E também o sindicato foi participando de todos os movimentos. Na época
foi tentado por universidade federalizar, a gente participou muito também na Constituinte, a gente fez muito abaixo-assinado para qualquer tema que surgia com relação a isso, tudo que a gente pôde fazer. Eu ainda não fazia parte da diretoria, mas eu participava ativamente porque o meu esposo era da diretoria na época. O Carlinho e a turma dele lá, que eles fundaram a associação primeiro, para depois se tornar sindicato. E também participei em 96, quando se filiou a CUT, também a gente estava ali. E em 91, junto com o Ademar, também entrei na diretoria. E desde lá a gente continua juntos, participando de todos os movimentos, não só interno aqui da UCS, porque como sindicato ele é abrangente, né? Nossa base territorial ela é bem extensa. E a gente foi trabalhando e continuamos na luta para sempre tentar garantir que a gente consiga melhores condições de trabalho e de lazer também. Perfeito. Contem um pouco para a gente, então, porque o sindicato tem uma representatividade, né, perante aí o ensino privado, né? Contem um pouco para nós, então, sobre a categoria, os segmentos representados, né, e a área de abrangência. Eu acho que vocês podem contar um pouco aí, porque aí nós vamos chegar num número bastante significativo, né, de trabalhadores que estão aí sob esse guarda-chuva, né? Então, gostaria que vocês contassem um pouco justamente a área, a categoria, os segmentos aí que o sindicato representa, né? Isso é importante. Inicialmente é importante, assim, referir um contexto estadual. Os trabalhadores da educação privada está organizada a nível do Rio Grande do Sul. Tem uma federação chamada FETSul, da qual tenho orgulho e o prazer de participar na condição de diretor de assuntos jurídicos. E existem 5 sindicatos semelhantes ao nosso, que representa os trabalhadores que não são professores. E tem também 3 sindicatos de professores, os Simpros. Então, são sindicatos regionais e nós temos uma representação da região da Serra. Tá? Então, quem é a nossa categoria? A nossa categoria é todo trabalhador que trabalha em instituição privada de ensino. Desde a escola de educação infantil pura até o trabalhador das universidades comunitárias. Existem, então, 4 segmentos. O segmento da educação infantil, né, específico, tem uma peculiaridade que Caxias do Sul tem uma negociação específica aqui, pelo fato de ter um sindicato patronal municipal. Tem uma negociação da educação infantil dos municípios da região que nós representamos. Uma negociação de todos os trabalhadores que trabalham nas escolas maiores, que nós chamamos da educação básica, né? Um segmento dos trabalhadores da educação superior privada, que são as faculdades com fins lucrativos, que visam lucro, e tem os trabalhadores das universidades comunitárias, no caso, a UCS. Então, existe entre 5.500 a 6.000 trabalhadores representados pelo Sintep. Então, nós representamos todos esses. Todas as funções dentro de uma instituição de ensino que não envolvem o professor em sala de aula, desde a higienização, serviços, jardinagem, gestão, administração e até os diretores contratados, regime CLT, são representados pelo Sintep. Então, existe uma gama muito grande de funções e de profissões, as mais diversas profissões, né? E que atuam dentro das instituições de ensino. Né? Então, de uma forma bastante resumida, a caracterização de representação é esta. Né? Clair, são quantas cidades aí na região de abrangência? Nossa, é um número muito grande. Foi em março de 95, que a gente expandiu a nossa regionalização. Então, abrange quase toda a região onde a UCS tem alguma ligação, né? Então, pega aqui, vai a região de São Marcos, Nova Prata, Flores da Cunha,
Guabiju, André da Rocha, Serafina Corrêa, Serafina Arvorezinho. e pega Sim. toda a região da Serra ali, né? Vacaria também, a gente tem escolas lá que a gente cuida também. Então, é bem abrangente a nossa base, né? Ela é extensa e a gente precisa ter muita perna para conseguir dar conta de tudo isso, mas a gente está sempre à disposição e sempre na luta, tentando visitar a maioria das cidades dentro daquilo que a gente consegue fazer. Existem aproximadamente 400 instituições de ensino que o Sintep representa, desde a mais simples, da condição de educação infantil, escolas com poucos trabalhadores, poucos alunos, até as maiores. Então, é um desafio bastante grande de Bastante dar grande. conta, né? E a gente está falando de uma abrangência geográfica, né? E agora vamos falar um pouco sobre essa abrangência no nível da representatividade e no nível das conquistas, né? São 40 anos, né? E hoje, o que vocês entendem e percebem que se destaca, né? Com relação ao que o trabalho do sindicato reverteu, né, para o trabalhador dessa categoria, o quanto o trabalhador dessa categoria ganhou, o quanto está melhor trabalhar na categoria 40 anos depois da existência do sindicato, né? E nessa trajetória de 40 anos. Acho que vale destacar algumas conquistas que houve nessa caminhada, né? Falar um pouco também das mais recentes com as últimas convenções coletivas. Eu vou né? começar. Contem um pouco sobre. Eu vou começar falando das conquistas que já são mais antigas, eu vou deixar para a Demar falar as recentes. Então, como a gente é do ramo da educação, uma conquista que eu acho muito interessante é o desconto para quem estuda na instituição em que trabalha e para os filhos de quem estuda na instituição em que trabalha. Se tratando de um sindicato que lida com a educação, a gente precisa primar por isso. Também a gente tem plano de saúde na maioria das instituições, algumas a gente tem vale alimentação e a gente garante todos os direitos, né? Aumento de salário, que a pessoa precisa de salário para viver. E a gente teve também, em 97, a gente conseguiu uns processos vitoriosos, principalmente aqui na UCS, com relação ao plano Collor, e a gente cobrou também insalubridade e periculosidade, e isso acabou dando um up no salário das pessoas quando veio esse dinheiro, porque era uma coisa que se considerava perdida, né? E a gente foi e se interessou, se esforçou e conseguiu. Agora o Ademar dá continuidade ali nas conquistas. É assim, importante enfatizar que a nossa principal batalha é o reconhecimento da categoria profissional. Porque é muito comum olhar dentro de uma instituição de ensino e ver só o professor, né? Inclusive no discurso de muitas direções é professor, professor, professor e os outros. Isso fez com que o Sintep reivindicasse e exigisse, e hoje conseguimos. Nós temos um dia que comemora a nossa categoria, que passou dia 15 de outubro, com feriado, inclusive. Coincide ser o dia junto com o dia do professor, até pela rotina interna das instituições. Mas isso é um marco importante. Anualmente, nós temos 5 convenções coletivas. Tem a Convenção Coletiva da Educação Infantil de Caxias do Sul, a Educação Infantil da região, da Educação Básica, da Educação Superior e das Universidades Comunitárias. Então, são 5 negociações que começam em março. A data base, que é o mês que nós temos o direito por lei de fazer a negociação, e também ela vai em maio, que é a educação infantil. Então, imagina, nessa convenção coletiva se começou do zero e anualmente tem que ser renovado tudo. Vai desde o dia do pagamento do salário até o piso mínimo de algum trabalhador que é contratado. Isso que a Clair refere é essencial, é essencial. O desconto para quem estuda e quem tem filhos que estudam dentro da instituição que ele trabalha vai de até 90%. Então, isso coloca uma importância muito grande. É muito comum nós nos depararmos assim com uma situação de um filho de uma higienizadora ter cursado medicina,
direito, fisioterapia, esses cursos, professor, Claro. todos, coisa que até antes do início dos anos 2000 não tinha políticas de inclusão no terceiro grau. E hoje a gente tem orgulho disso. Isso é extremamente importante. Outra questão é o plano de saúde. Com exceção da categoria da educação infantil de Caxias do Sul, que a gente está começando uma organização e enfrentamento agora, todas as demais têm plano de saúde como direito. Claro que o nosso princípio é a luta pela educação, pela saúde pública. Nós precisamos e estamos sempre empenhados em fortalecer o SUS, mas tem essa questão que tem necessidade, né? E os reajustes salariais anuais, que refletem muito, porque hoje no Brasil nós não temos uma lei que aumenta automaticamente o salário dos trabalhadores. Nós vivemos no momento da livre negociação. Se numa negociação ela for frustrada e não tiver reajuste salarial, esqueça. Sim. Não existe isso. Sim. E, além disso, tem todas as condições de trabalho, carga horária, condições de compensação de carga horária, licenças para levar os familiares ao médico quando existe a necessidade. Então, assim, essas regras, elas tiram aquele tensionamento no dia a dia dentro das instituições privadas. Por quê? É importante. A grande maioria das instituições de ensino privado são extremamente conservadoras. E fazer trabalho numa categoria que a cada dia a gente precisa gritar que ela existe, não é muito fácil. Então, assim, o Sintep, ele se coloca nessa linha. Então, os direitos, eles são essenciais. E qual é o papel principal do sindicato? É fiscalizar e robustecer o contrato de trabalho que a pessoa tem com a empresa. E fiscalizar ele, inclusive. E no caso né? de vocês, trazendo uma visibilidade aí para essa engrenagem, Mas né? claro. Que faz a educação funcionar, Exato. né? E que está muito por trás, né? Tu vai chegar numa escola que não tem uma sala limpa, organizada, enfim, não tem como a educação funcionar, né? E as convenções coletivas de 2025 e 2026 trouxeram vitórias importantes, né? Inclusive com categorias que tiveram reajustes aí acima dos índices normais aí pelo Brasil, né? Então, vale a pena até destacar um pouco isso também, né? Importante referir que, além da convenção coletiva, que abrange a todos, tem acordos. Certo. A convenção coletiva é o resultado da negociação entre sindicatos. E os acordos coletivos é o resultado da negociação entre sindicato e empresa. Vamos pegar um exemplo. Dentro da universidade aqui, nós temos em torno de 1.100 trabalhadores representados pelo Sintep. Todos os trabalhadores da universidade aqui têm uma convenção coletiva como regra geral. E esse ano nós tivemos 4% de reajuste. A inflação foi 4,89%. Nós conseguimos 4%. E também temos um acordo. O acordo visa regulamentar questões mais específicas e contemplar condições diversas e onde que tem maiores possibilidades. Além disso, que nós temos do reajuste, nós temos um direito garantido pela negociação entre sindicato e fundação, que garante a cada trabalhador por dia trabalhado um vale alimentação de R$ 33. Isso ultrapassa R$ 700 por mês. Não é pouca coisa. É extremamente significativo. E em outras faculdades, outras escolas também, nós temos acordos que garantem e ampliam direitos. Só para citar um exemplo da importância da organização assim, e da negociação. Perfeito, pode falar. E complementando nos reajustes, né, que a gente conseguiu acima da inflação, tem o caso da educação infantil, Ademar. Isso. Que a gente conseguiu um reajuste
acho que um dos maiores do Brasil, considerando... Para quem tem database em abril, que a inflação era 5,2, o nosso índice foi 7. Foi 7. Foi o maior índice que se tem conhecimento no Brasil, constante numa negociação, numa convenção coletiva. E se considerando que em todas as convenções, essas 5 que vocês fecham, houve ganho real, né? Ou seja, houve ganho acima da inflação, ou pelo menos garantindo aí a reposição da inflação, né? A educação básica, a educação superior privada, nós repomos a inflação. Ótimo. Tá? Até porque tem uma situação ainda bastante difícil, provocada por 2 fatores. Que é ainda a reconstrução da educação, em vista da pandemia, e tem regiões que a gente representa, como os vales, o Vale do Taquari, que nós temos municípios lá que a gente representa, que foram destruídos pela enchente, né? Então, isso são fatores que limitam, inclusive... E que já significam a reposição da inflação, né? Dentro de índices aí, como uma importante conquista, porque está garantindo aí uma manutenção, né, de poder de compra aí para esses trabalhadores, né? Quando nós iniciamos uma negociação, o ponto inicial é a reposição integral da inflação. Perfeito. Assim, não se abre mão disso. Esse é princípio de negociação. Perfeito. Agora vamos falar um pouco mais, né, sobre esse momento celebrativo, né, desses 40 anos, né? Então, queria que vocês contassem um pouco o que foi preparado, né? A gente teve aí o Adhemar se pronunciando na tribuna da Câmara dos Vereadores, no momento comemorativo. Contem um pouco mais sobre como esse momento está sendo celebrado, né? E meritoriamente celebrado, né? Bom, a nossa celebração, a gente começou desde o início do ano com a convenção, com as convenções coletivas, e a gente está distribuindo nas nossas escolas e universidades um brinde que é comemorativo. Inclusive, o Adhemar está com a agenda aqui que a gente distribui, que tem parte da nossa história aqui nessa agenda. E a gente está levando nessa nossa entrega de material o conhecimento, porque como a gente é um sindicato pequeno, mas pequeno no sentido de pessoas, porque a gente é grandioso no sentido de representatividade. Então, a gente está levando para eles um brinde, né, um mimo, e aproveitando para conversar com essas pessoas, para esclarecer dúvidas, porque eu acho que a comemoração maior nossa é essa integração que a gente está fazendo com a categoria, essa aproximação, esse acolhimento, porque é isso que as pessoas estão precisando hoje. As pessoas, depois da pandemia, elas começaram a viver uma individualidade que não é normal. E a gente não quer isso. A gente quer que as pessoas voltem a se reunir. E, claro, daqui a pouco a gente já está abrindo a sede campestre, né? A Adhemar, que acho que vai ser ali em novembro, para também ter essa parte de lazer, para continuar a comemoração dos nossos 40 anos com as pessoas podendo se divertir num lugar que é bem cuidado, que é bonito, que é espaçoso, e a gente vai comemorando tudo aquilo que a gente conseguir comemorar. Não deu para a gente fazer uma festa para chamar todos ali, porque acho que o momento melhor é esse, dessa aproximação. E a gente vai continuar comemorando por mais 40 anos. Sem dúvida, nós temos como princípio a construção, né? Por isso que a nossa sigla é Construindo a História da Categoria. Né? Então, isso é importante. Dentro dessa construção, nós atingimos os 40 anos. E o Sintep também se preocupa com o lazer e a saúde dos trabalhadores. Né? Há mais de 20 anos, nós temos atendimento odontológico gratuito. Uma clínica que atende as necessidades básicas do trabalhador no ramo da odontologia. E também, há mais de 20 anos, nós temos um condomínio de lazer chamado Sede Campestre. Interessante, é a única experiência no Brasil que vários sindicatos se uniram, adquiriram um espaço e construíram um espaço de lazer. Nós somos proprietários, junto com o Sindicomerciários e o Sintratur, os 3 sindicatos da nossa Sede Campestre. E, coincidentemente, para os 40 anos, nós estamos entregando para os associados agora, a ideia é abrir dia 15 de novembro, um espaço totalmente reconstruído lá na nossa sede.
com piscinas novas, toda estrutura nova, né? O tempo corroeu a estrutura e o ano passado as enchentes também destruiu uma parte da estrutura. Então, todas as piscinas novas, isso propicia que o trabalhador, com uma mensalidade de R$ 31 que hoje ele paga, tenha todos esses benefícios e possibilite ter a condição de levar a família para um espaço de lazer que não perde nada por esses grandes clubes aí. E então, assim, é muito desafiador, bastante difícil, porque todas as políticas de reforma trabalhista é no sentido de tirar recursos do sindicato, mas a gente tem resistido e a categoria ela percebe isso e se disponibiliza a contribuir para que a estrutura seja mantida, né? Então, E essa visibilidade que vocês dão para a categoria foi o que norteou também o que a Clara estava dizendo, né? Porque vocês decidiram celebrar os 40 anos visitando as escolas e conversando com as pessoas e entendendo lá na base, né? O que está sendo necessário, né? O que as pessoas estão querendo, como melhorar a vida delas, né? sim, assim, é importante referir assim. Lá em 91, eu assumi a presidência do Sintep e a gente estava reconstruindo a entidade, cheios de dificuldades em todos os sentidos, né? E aí, em 2009, nós transformamos o Sintep numa direção colegiada para melhorar a participação, mais democrática. E lá no início, quando a gente fazia as primeiras reuniões dentro das escolas, a gente fazia embaixo da escada. Né? Eu lembro. E hoje, com muitos, nós temos por princípio visitar todos os trabalhadores de seu local de trabalho e fazer visitas constantes dentro das instituições de ensino, né? Isso dá a gente tem que mostrar quem a gente é e dizer para o trabalhador, estamos juntos nesse sentido. Então, esse ano a gente também continua isso, mas especialmente nesse mês de outubro e aos 40 anos a gente está chegando com mais força para presentear, inclusive, a categoria e dizer, nós existimos, presentes, né? Não existe nada melhor do que todo mundo se sentir integrante de um coletivo. Porque é o seguinte, construir o coletivo nesse momento no Brasil não é nada fácil. Não. E principalmente quando a gente quer construir o coletivo sindical. É extremamente difícil. Com certeza. Então é um desafio, mas assim, é impressionante o acolhimento que nós temos e o contentamento das pessoas quando recebem a nossa visita com os brindes, muita gente se associando. Agora vem o verão, que a gente vai ter a sede campestre, também divulgando isso, né? A gente já vai falar sobre essa questão de se associar, né? Mas quando tu falava aí de fazer as reuniões debaixo da escada, né? Quando tu falava desse momento tenso que a gente vive com relação a uma polarização muito intensa, né, política, e isso com certeza tem a ver com a atuação do sindicato, porque tá ali, né, é uma entidade politicamente ativa e atuante e representativa, né? Me contem alguma história que vocês lembrem aí desses tantos anos que estão dedicados ao movimento, né? Com certeza vai ter uma história engraçada ou curiosa. Quando a gente fala desse tempo todo que vocês estão dedicados aí a essa luta, né? Que histórias ou uma história assim especial vem à mente de vocês que possa ser compartilhada agora aqui com a gente? A gente teria muitas histórias, mas às vezes a gente chega nas escolas e dá a impressão assim como se a gente tivesse uma doença contagiosa, né? Que o sindicato vai entrar aqui e vai pegar e vai transmitir para todo mundo isso, né? Só que a doença contagiosa que a gente tem é o esclarecimento, é o conhecimento, é o pertencimento. E nas reuniões que a gente fez, inclusive aqui na UCS, das reuniões dos escondidinhos debaixo da escada, porque eles teve gestões que não entendiam que a gente estava fazendo política sindical e não política partidária. Então, a gente tinha que se reunir debaixo da escada, como diz o Adhemar. Só que sempre tinha os infiltrados ali no meio, né? Para perceber, para ver o que a gente estava falando. Então, uma certa época, teve uma pessoa, que eu não vou citar nome, porque ela é muito minha amiga,
a gente estava fazendo a reunião e a pessoa estava ali para poder levar para a antiga direção que tinha aqui o que nós estávamos falando, né? E daí, como não teve nada para ela levar, quando ela saiu, ela disse assim, mas Clair, vocês estão aqui escondidos, a gente achou que vocês iam fazer alguma coisa muito perigosa, mas vocês só estão fazendo coisa boa. E o que eu vou dizer para o meu chefe? Eu disse para ela, vai lá e diz para ele o que tu tá vendo aqui, sabe? E como de fato ela foi, hoje o chefe dela também é sócio do sindicato, né? Olha Então, tem umas situações assim que são bem complicadas, mas a gente sempre tenta desmistificar isso, para que as pessoas entendam que a política sindical, embora muitas vezes a gente acaba participando da política partidária também, porque isso é inerente aos movimentos, mas que a gente sabe muito bem separar as coisas e que a gente tem esse cuidado de não misturar, porque o que nós queremos? Nós queremos o fortalecimento do sindicato para dar melhores condições de trabalho à nossa categoria. A gente não está preocupado só com o momento. E muitas vezes a gente está inserido nesse momento político também, porque isso é necessário. Além da questão corporativa, que é a representação da categoria específica, o Sintep ele é agente político que age nas mais diversas instâncias. Nós temos participação ativa a nível estadual na nossa federação, a nossa confederação nacional, e eu tenho orgulho de ter participado na condição de diretor de assuntos previdenciários durante as grandes lutas contra a reforma da Previdência. Eu era diretor a nível nacional, né? E nós também somos filiados à CUT, né? Desde Todas 96. as bandeiras dos trabalhadores, e estamos numa agora extremamente importante, que é a isenção de pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5.000, né? E todas as coisas colocadas que visam garantir a democracia no Brasil. Nós somos agentes políticos, sindicais políticos. Que né? participaram de todos os grandes De todos movimentos esses históricos aí, né? Na reforma trabalhista, por exemplo, quando houve o golpe, né, que culminou com a saída da Dilma da presidência, a gente sabia quais eram os motivos, conseguimos derrotar a reforma trabalhista à época, proposta pelo governo Temer, né? Mas em 2017 ela veio com uma forma bastante importante que objetivava o quê? Acabar com a representação coletiva dos sindicatos, né? Certo. E essas lutas são lutas que no dia a dia parece que o trabalhador não percebe. E às vezes tem uma confusão dizendo, isso aí vocês é por causa da esquerda, partidário. Agora, ele não percebe que reflete diretamente no seu dia a dia. E histórias, a gente tem tantas, mas assim, a história mais desafiadora que eu especificamente, na condição de representante do Sintep, nos deparamos foi durante a pandemia. Entendi. Assim, essa foi uma história que dá para escrever mesmo alguns tendo encarado livros. A abertura democrática, porque o sindicato surge em 85, justamente em pleno processo de abertura, né? Sim. Que era quando estava acontecendo ali a primeira eleição, estava se negociando, né, a primeira eleição presidencial direta, todo aquele contexto, né, que depois culminou na eleição de 89, efetivamente, né? Exato. E mesmo assim, para ti, a pandemia foi um momento mais marcante. A pandemia foi muito difícil, porque ninguém sabia o que viria e para onde ir. Exigiu extrema negociação para repactuar acordos, negociações e o esvaziamento das instituições de ensino. Mais de 60% da nossa categoria ela foi demitida, desligada, e muitas ficaram trabalhando em casa, sem saber. Aqui na UX, por exemplo, de março a outubro, a maioria dos trabalhadores estavam em regime de trabalho home office. E o grande desafio foi a gente encontrar saídas para garantir os direitos dos trabalhadores. E o pagamento. A gente não podia nem entrar na nossa sede
E aí eu fazia atendimento direto lá, era muito comum a gente receber ligações desesperadas de trabalhadores, de direções de escolas, de reitores de universidades. O que vamos fazer? E, assim, muito difícil, porque, assim, ó, não somos só nós que dizemos, existe uma compreensão de todo mundo que a educação foi a mais atingida e a última a voltar, né? Então, assim, o desafio foi extremo, extremo. E também fomos a nossa grande luta foi pela vacina e pela comida no prato, que era o quê? Auxílio emergencial. Certo. Às vezes a gente estava com faixas na rua, éramos xingados. Criticados. Quem segurava o lado da faixa que pedia comida era xingado. Outro que pedia vacina era aplaudido. Mas como logo no início que houve a primeira aplicação de vacina no Brasil, nós fomos à luta e conseguimos também que não só o professor, mas todos os trabalhadores de educação fossem os primeiros a serem imunizados. Por quê? Quem é que recebe o primeiro contato do aluno dentro da escola? Somos nós, né? Então, assim, é bastante... Teria muita conversa e história para contar sobre isso. E histórias maravilhosas existem muitas. As conquistas do Vale Alimentação, dos reajustes salariais, a inauguração da nossa sede campestre. É papo né? para muito chimarrão, como diz o gaúcho, Exato, né? exatamente. Muito chimarrão. E eu acho que agora a gente também pode falar de uma pergunta, né, que é bem importante responder, né? Por que um trabalhador do ensino privado deve ser filiado, né? Vamos falar um pouco mais pontualmente sobre os benefícios que tem quem se associa, né? E quem integra essa família do Sintep, né? Já se falou aqui de algumas coisas, como a própria sede campestre, mas enfim, vamos falar um pouco mais sobre por quê, né? Por que fazer parte, né, do sindicato, por que se filiar, por que ser associado? Uhum. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é que a pessoa se conscientize que o sindicato precisa existir. E para ele existir, ele precisa ser mantido de alguma forma. Então, primeira coisa, a manutenção, porque se o sindicato ele pudesse manter, ele vai ser atuante, ele vai garantir todos os direitos. Porque não é fácil para nós que a gente tem que se deslocar para negociações. E teve épocas que a gente teve, o Ademar está aqui, que sabe que a gente teve que tirar dinheiro do bolso, porque a gente não tinha. Quando a gente começou a reestruturar o sindicato, não tinha nada. Nós tínhamos que pegar e tirar do bolso, dar um jeito e ir à luta, né? Então, a primeira coisa é a representatividade para manter isso. E depois, a gente tem vários benefícios. A gente tem o dentista gratuito, a gente tem a sede campestre, a gente tem convênios com clínicas que eu até estava comentando essa semana, uma menina queria uma consulta, eu fui para conseguir pelo plano da Unimed, eu consegui para daqui a 4 meses a consulta. Ela foi numa dessas clínicas conveniadas com a gente, ela conseguiu para 8 dias depois do dia que ela marcou a consulta, né? O valor é um valor que é possível pagar, né? Não é o preço de uma consulta particular. E a gente tem diversos convênios com psicólogos, com médicos, com quiropraxista, convênio com posto de gasolina, com restaurantes e a assessoria jurídica também, que eu estava esquecendo, que é muito importante, porque a nossa assessoria jurídica, ela ajuda também não só na parte trabalhista, às vezes a pessoa tem um problema de família, problema previdenciário, aí a gente tem também aquele convênio com previdenciário, né, também, que a pessoa que está prestes a se aposentar, ela pode ir lá fazer uma consulta para ver direitinho. Então, a gente tem muita coisa. E, principalmente, para aumentar a nossa base de contribuintes, para que cada vez a gente consiga melhores convênios e melhores condições de trabalho para todos nós. Isso que a Clair está dizendo, aliás, a Clair e eu somos colegas, e tanto de profissão quanto no trabalho, e de sindicato há muitos anos. Então, a gente tem uma história bastante comprometida entre nós, e juntos e na construção, né? E, assim, o trabalhador, ele tem que se dar conta de que só existe
uma entidade que o defende, que é o sindicato. Então, a contribuição ao sindicato é a condição sem a qual ele não vai ter a representação. Então, os direitos eles são garantidos a todos, independente se ele se associa ou não ao sindicato. E a associação ao sindicato é uma demonstração de que ele quer... Eu apoio, eu estou com o sindicato. Não só associação, uma participação nas atividades, nas assembleias, né? Porque todos, quando a gente faz uma negociação, ele tem um reflexo, tanto para bem quanto para mal. Se a negociação for ótima, todo mundo ganha. Se a negociação não for exitosa, todo mundo vai ter problemas, né? Então, assim, isso é importante. O sindicato não recebe verba pública. Em 2017, com a reforma trabalhista, foi tirada a única fonte obrigatória de sustentação financeira, que era o imposto sindical, né? A contribuição sindical. O Sintep sempre teve uma política contrária à contribuição sindical obrigatória, e nós temos práticas de discussão com a categoria, o enfrentamento do debate e com clareza, ó, tem que contribuir, senão não vai ter entidade, né? Então, assim, a despertar o espírito coletivo e a solidariedade é o grande desafio, né? Sem contribuição, não tem sustentação, né? Então, é isso que é importante. E a característica de um dirigente sindical, ele tem duas questões. Primeira, que é trabalhar muito, fora do seu horário, gratuitamente, e o exercício da solidariedade, né? Não existe uma entidade sindical que ela não seja solidária, que tenha êxito. Quando a gente faz as eleições, eu sempre digo para as pessoas, quando a gente monta, forma o grupo que vai disputar a eleição, que se dispõe a levar mais uma gestão, né? Nós temos a obrigação de, quando a gente sair da direção, sair bem melhor. Tanto no coletivo como a gente individual. Então, isso é essencial. Então, os destaques aí são esses, né? Perfeito. Que a gente sempre conclama para que as pessoas se associem no sindicato. Fica o chamado, né, para aproveitar aí essas questões, né, de assistência médica, de assistência odontológica, de uma série campestre que agora, a partir aí de 15 de novembro, vai estar disponível. E desse apoio, né, que vocês também prestam aí. Claro que para toda a categoria, como representantes, mas que tem, né, uma característica especial aí para quem é associado, né? Exato. E vocês, quem ainda não recebeu as visitas, ainda vai continuar aí um programa de visita pelos próximos dias, né? Com vocês indo até as escolas, entregando os presentes que prepararam para os trabalhadores, né? Sim, nós temos as equipes que estão visitando os associados e convidando quem ainda não é associado para que associe, né? A gente reveza o trabalho dentro das instituições que a gente trabalha com a atividade sindical. Então, tem as duas. Perfeito. Nós não somos profissionais que se dedicam exclusivamente ao trabalho sindical, mas levamos o nosso trabalho junto com a atividade. E claro que tem uns escalados para ter mais tempo à disposição, né? Claro, claro. Bem, eu penso que cumprimos aqui uma missão, né, com essa primeira edição desse podcast que surge nesse cenário tão bacana que é essa comemoração de 40 anos, né? E eu queria convidá-los aí para trazer algum ponto que não tenha sido abordado, para colocar uma mensagem final também, né? Para a gente partir aqui para o encerramento do nosso papo. Com certeza, eu fico muito grata por esse convite e gostaria de dizer aos nossos representados que se filiem ao sindicato. Vamos crescer juntos, gente. O sindicato vai crescer e vocês cresçam com ele, porque o sindicato é nosso e ele é feito por todos nós. E eu agradeço. Muito obrigada. Eu também quero imensamente agradecer essa oportunidade, né, que a vida nos dá. E
Nós sabemos muito os desafios e as nossas responsabilidades que temos enquanto dirigentes de uma entidade sindical de trabalhadores da educação. Isso não é pouca coisa, né? Por isso que a gente sempre pede apoio, né? A gente sempre chega com uma mensagem bastante clara, dizendo, olha, nós só temos uma saída. A nossa saída de melhorar as condições de vida é a gente apostar no coletivo. Porque a questão individual dentro de uma empresa, dentro de uma categoria, ela é importante, sim, no que se refere às conquistas profissionais, ao crescimento. Agora, o coletivo é quem nos salva, né? E quem nos conhece sabe que a gente é assim. E que eu gostaria de enfatizar aqui é o seguinte: nós somos agentes que constroem a história da categoria, né? De uma categoria, assim, bastante, com muitas necessidades, mas que tem que ter orgulho de todas as conquistas que já tem, né? E conclamar para que nos momentos mais desafiadores a gente esteja junto, né? Nós vamos trabalhar agora estamos já em outubro, e logo em seguida nós vamos começar a pensar a campanha salarial do ano que vem, né? Então, assim, ó, cada um e cada uma se sinta convidado e parabenizado por fazer parte dessa grande categoria dos trabalhadores do ensino privado. Excelente, fica aí o convite, então, né? Para os trabalhadores que venham a se associar, né? E façam parte dessa história, né? Mais uma vez, os parabéns por esses 40 anos de história. Fico honrada aqui com esse momento de troca com vocês. E assim a gente conclui esse nosso primeiro Sintepcast, né? Aguardem próximas edições aí, trazendo esses temas tão relevantes aí para os trabalhadores do ensino privado.